Doutor, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, mas que muitas vezes as pessoas não dão a importância que ele tem, né? Da nossa infância e os traumas que temos na infância, como refletem na nossa vida adulta. Exatamente. Você sabe que eu tenho sido muito procurada para olhar para isso em terapia e exatamente muitas pessoas não percebem a repercussão que traumas lá, às vezes numa idade muito pequenininha, podem realmente trazer de repercussão. E por que eu senti que poderia ser importante trazer essa temática? Eu acho que muitas pessoas acompanharam nas mídias sociais o show do Justin Bieber. Eu não sou fã dele, eu não acompanho, mas eu trabalho com atendimento terapêutico, então eu recebi muito conteúdo relacionado a isso, porque ele mostrou, né, o encontro dele com a infância dele no show, no Coachella, e foi muito bonito para quem trabalha com terapia, com ferramentas nesse sentido, né, de olhar para a infância. Então, esse festival Coachella aconteceu agora em abril. E a repercussão desses vídeos, né, que mostram o que aconteceu lá foi muito grande. E esse retorno do Justin marcou um final de um hiato sem se apresentar em grandes shows, em grandes participações de quase 4 anos. O último show que ele tinha feito, o grande show, foi no Rock in Rio em setembro de 2022. Sim. E após essa participação, ele cancelou todos os shows da turnê para cuidar da saúde física e da saúde mental. Do contrário do que a gente vem observando hoje em shows, em mídias sociais, que a gente sempre vê muitos efeitos, o over, ele levou o mínimo para o show. Ele levou o essencial. Ele. Ele e a história dele. É. E isso foi muito bonito para quem trabalha com o que é o essencial. Tem uma frase do Bert Hellinger que é: o essencial é simples. E eu amo essa frase porque para que a gente consiga fazer um caminho de olhar para as nossas questões, a gente precisa olhar para o que é essencial. E foi isso que ele fez ali no palco. Justin passou por situações muito graves de exposição, de abuso, de assédio, Muito novo. muito novinho, e ele teve que aprender a lidar com aquelas situações, dando um sorriso e às vezes ficando sem graça. A gente vê isso em vídeos e imagina o que a gente não vê. Imagina o que ele já passou na vida dele por toda a infância que a gente não acompanhou. Tem até uma possibilidade dele ter passado por situações, naquele caso do Epstein, né? Já foi citado o nome dele como criança abusada. Ele, inclusive, tem um vídeo que ele passa por uma situação muito triste. Ele fala: nossa, eu me senti violado. Se ele falou isso no palco, é porque ele realmente se sentiu. E aqui vem um ponto importante. O que traumatiza um não traumatiza outro. A gente precisa lidar com a história daquela pessoa e entender. Se ele sentiu aquilo, é porque ele realmente se sentiu daquela forma. Então, o show foi uma representação de um processo de ressignificação que ele trouxe, que ele passou. Então, ele veio passando por todas aquelas situações e ele representou aquilo no palco. E por que eu estou trazendo isso? E por que é tão importante a gente olhar para traumas da infância? Eu vou trazer duas frases para vocês começarem a entender. A infância é o chão que pisamos a vida inteira. A infância dura a vida toda. São duas frases da brasileira Lia Luft, que é uma escritora. E o que eu mais vejo em atendimento, Carol, são pessoas que passam por situações na vida atual a partir do que aconteceu lá na infância. Existe um mecanismo de proteção cerebral, como se fosse, imagina a cabine de força de uma casa. Quando passa por uma sobrecarga, na iminência de um curto, de algo grave, a fase cai. A gente vê Sim. isso em casa. No nosso cérebro é mais ou menos isso. Então, quando a pessoa passa por um trauma muito, muito intenso, algo grave, é como se o sistema neurológico apagasse e a pessoa, na maioria das vezes, esquece o que aconteceu.
Só que ela esquecer do trauma não faz com que aquela sensação saia do corpo. Então a pessoa fica o tempo todo com gatilhos no próprio corpo, sentindo que algo não está legal. Ela começa a sentir um incômodo e muitas vezes a gente vai precisar olhar para o que aconteceu, vai doer. Eu falo isso para quem eu atendo, vai doer, mas vai passar. E é a única forma da gente conseguir trazer uma solução e uma ressignificação, porque tudo que fica trancado no nosso corpo, que não é olhado, que não é compreendido, traz repercussão na nossa vida. E isso é uma matemática, não tem como a gente fugir. Quem tem qualquer dúvida e passa por essa situação, buscar um profissional capacitado. É só na infância que esses traumas podem repercutir? Normalmente é onde mais marca. Muitas vezes eu atendo pessoas que passaram por situações graves na adolescência, mas se a gente olhar, aconteceu algo na infância, ou um padrão de repetição que a pessoa vem trazendo, e aí na adolescência foi só um gatilho. Tem situações mais graves lá na infância. E se a gente então olhar para a vida atual da pessoa que passou por essas situações de trauma, em qual área da vida você acha que a pessoa mais sente repercussões? Em todos os relacionamentos de forma geral, mas na vida amorosa, sentimental, é algo muito dramático. Normalmente essas pessoas desenvolvem um tipo de dependência emocional. E além disso, ela pode ficar no que é conhecido como luta e fuga. Então a pessoa fica o tempo todo com reatividade com quem está ao lado e descontando. Então ela se protege, ela oscila em momentos de muita fragilidade, de introspecção, de frieza e desconta na pessoa que está ao lado. E é muito desafiador para quem está naquela relação permanecer. Porque a pessoa fica o tempo todo pisando em ovos, sem saber como lidar. E pisando em ovos por algo que não foi ela que causou, né? Isso. Então, a pessoa, ela passa a ser um reflexo de tudo o que a traumatizada, o que passou por situações graves, passou na vida. Aquele companheiro, aquela companheira passa a ser um reflexo, muitas vezes da mãe, do pai, ou dos dois, ou de situações que aquela pessoa vivenciou. E para ficar, ela precisa perceber que existe um movimento de mudança. Então, a pessoa está buscando ajuda, a pessoa está olhando para o que aconteceu, para ela ajustar o que é necessário, porque é muito doloroso viver com uma pessoa dessa forma, ao lado. Isso aconteceu muito com o relacionamento do Justin com a esposa. O que então fazer para trazer uma solução? A forma mais potente de resolução, de ressignificação nesse sentido, é passar por processos conhecidos como a cura da criança interior. Carol, criança interior, ela foi apresentada por Jung para nós, e é algo que é muito bonito de ser feito. Eu falo que é o que eu faço de mais bonito dentro dos atendimentos terapêuticos. E quando a gente consegue olhar para a nossa criança interior, que foi ferida, e ressignificando, acolhendo o que aconteceu, aquela pessoa, ela olha para ela mesma e ela traz a verdadeira essência, a verdade que vibra dentro dela. Então, o que o Justin fez no palco, provavelmente é o que ele passou no processo terapêutico. Ele trouxe a sua própria essência e ressignificou e reconstruiu, a partir de ali, uma nova realidade. Para finalizar, eu vou deixar uma frase. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com que a vida fez de você.